Olá, pessoal. Tratar ainda da questão dos escravos e ali da religião e abordando uma questão que é tratada num livro que eu vou descrever aqui, ele está no Kindle, vou colocar ele aqui, que é A América Portuguesa e os Sistemas Atlânticos da Época Moderna, do João Fragoso, Roberto Guedes e Tiago Krause. Né? Então, o tema principal aqui desse livro, né, ele vai trazer essa perspectiva, principalmente do João Fragoso, né, que ele tenta mostrar que havia uma certa autonomia aqui na colônia. Não dá para ver o sistema como Caio Prado Júnior ou como Celso Furtado vinham no passado de metrópole e colônia, né? Uma coisa meio unilateral e não havia mercado interno nenhum aqui. O João Fragoso vai mostrar que não, havia mercado interno aqui e havia parte desses recursos circulavam aqui dentro. Então existe aqui uma certa margem de manobra aqui, uma certa elite dirigente aqui, tá? Que tem uma certa autonomia em relação à metrópole. Esse é o ponto que ele vai defender o João Fragoso, tá? Então tem um capítulo aqui que eu gostaria de citar, que ele mostra esse gráfico aqui, ó. Distribuição percentual dos tipos de doações nas terças testamentárias, nos testamentos, né? Nos óbitos de livres da freguesia de Candelária do Rio de Janeiro. Então veja aqui, nesse primeiro conjunto de gráficos aqui, de 1674 a 1675, você tem ali, um mais escuro, doações aparentes, que seria uns 27%. Depois ali uns 18%, doações às irmandades. 18% do valor dos testamentos eram doados para as irmandades. E a maior parte era para rezar a missa, 42%. Então pode botar aí uns 70% em 1674 ia para a igreja, tá? Seja para as irmandades ou para rezar a missa. Esse dinheiro ia para a igreja. Então, a lógica do autor, João Fragoso, aqui, ele está colocando que você veja como é que boa parte dos recursos eles acabavam tendo uma lógica que não seguia a lógica exportadora para a metrópole. Ele está dividindo o testamento dele pensando no purgatório, entende? 70% do testamento dele está dando para a igreja. Depois esse percentual muda, né? Você pode ver que vai aproximando 1740, a parte da doação para os parentes, ela vai meio que subindo, né? 27, depois 30, depois 40, 45, ela vai subindo a parte dos parentes. Então, como se explicar isso, né? Ele vai dar o seguinte, a explicação. Com certeza, entre 1799 e 1800, é possível perceber reflexos da legislação pombalina, que data de 1760, 1770, que restringiu as doações religiosas. O Pombal expulsou os jesuítas ali em 1759, né? Então ele era um iluminista, né? Então ele tem ali seus conflitos ali com a igreja. Então ele adotou uma política de restrição dessas doações. Então é natural que esses testamentos então passassem a ficar a maior parte para a família. Mas nessa época, né? Agora, antes disso, você já percebe um movimento anterior. Antes dessas políticas efetivas de Pombal, já se percebe um movimento anterior. Como explicar? Bom, talvez tal fenômeno possa ser explicado, entre outros motivos, pela diminuição relativa dos testamentos da tradicional nobreza da terra quientista e fenômenos prosaicos, como o crescimento daqueles feitos por negociantes reinóis recém-chegados. Então, veja, pode ser um movimento de portugueses recém-chegados que chegam aqui no Brasil e que morrem. E aí, como ele não tem ainda um vínculo muito grande aqui com a terra,
percentagem que ele vai doar para a igreja já é menor. Então, essa tem a ver com a sociabilidade dele, os poucos laços de sociabilidade dele aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai fazer um movimento que ele diz assim, ó, o envio de receitas conhecido até hoje no século XXI, remessa de recursos de portugueses no estrangeiro para suas aldeias. Então, isso já vai ser um movimento ali de 1800, tá? 1800, ou seja, vai ter uma quantidade maior de remessas de recursos para fora. Isso desfaz o conceito mais comum que as pessoas têm desse conceito de metrópole e colônia, de que todo o dinheiro do português arrecadado aqui no Brasil, ele mandava para Portugal, para a família. Não é verdade. A gente viu ali que em 1670, né, essa pesquisa feita aqui no Rio de Janeiro, 70% desse testamento ficava aqui no Brasil, na colônia, na igreja. Ele doava para a igreja, para ele ter essas missas. Né? Aqui o livro do José João Reis, A Morte é uma Festa, ele vai falar um pouco aí sobre essa questão de rezar missa. Aí achei uma parte interessante aqui, ó, na página 269. Ele fala assim, bom, o pessoa, né, vai fazer o testamento, morreu, ele no testamento, então ele é bem generoso em dar para a igreja, né? Teve algum caso que a igreja rejeitou essa doação? Ele fala assim, deparei com 2 casos de recusa por parte de irmandades em aceitar legados onerosos. Um, na segunda metade do século XVIII, sobre o qual não encontrei senão uma rápida menção no livro do tombo da Ordem Terceira de São Domingos. Outro, de 1722. Nesse ano, José Dias Salomão, moço, deixara 400 mil réis à confraria do Santíssimo Sacramento de Cachoeira, para que fosse celebrada pela sua alma uma missa por semana até o dia do juízo final. Olha a preocupação do cara. Ele está querendo que reze missa por ele, pela morte dele, até o dia do juízo final. Mas o pessoal fez as contas. E o dinheiro dele não dava nem para 15 anos. Se for rezar missa toda semana, fizeram as contas. Não, esse dinheiro aí, isso dá 15 anos, no máximo. Quiçá para o juízo final. Mas o dinheiro, a Irmandade esperava que o mundo durasse mais do que 15 anos. Então, ela não aceitou a doação. Disse, não, a gente não vai poder cumprir esse testamento. Porque o juízo final vai levar mais de 15 anos e a gente não vai poder, a gente não vai fazer. De graça a gente não vai fazer. De graça a gente não vai fazer. Então, não aceitamos. O sobrinho de José Dias foi a pessoa que morreu, né? Que era padre e quem sabe tivesse um olho na alma do tio e outro no negócio, foi queixar-se ao arcebispo. Quer dizer, o padre da Irmandade lá, que fala que é da Irmandade, que era sobrinho de José Dias, não teria direito a nada, né? Nem nada, porque não é filho, não tem direito a nada. Mas ele, como padre, ele reclamou ao arcebispo, olha, negaram aí, é absurdo, tem que aceitar e tal. Não sabemos no que deu. É interessante isso para mostrar a mentalidade, ou seja, o enredo disso é o seguinte, aquela ideia de que toda a lógica do Brasil colonial funciona em termos de uma metrópole colônia, uma exploração, ela não é uma visão muito simplista. Ela não pega esses casos. Ou seja, olha o que o cara está pensando. O cara está pensando no purgatório. Entende? E os recursos do cara ele está dando para a Irmandade. Nesse caso, a Irmandade não aceitou. Não sei qual foi o desfecho disso. Mas é uma exceção. A maior parte aceitava esses recursos. Então, achei interessante essa lógica, né? A gente pensa numa perspectiva meramente econômica desses atores, mas não.
Eles estão percebendo numa lógica que o elemento religião é central no pensamento deles. É isso. Muito obrigado, então.